Devemos ter, inclusive, deflação em março, em abril, não só por conta de redução de preço de carne, mas de outros produtos, mas a carne vai fazer uma diferença importante, e isso, do ponto de vista macroeconômico, pode até levar a acelerar a queda dos juros no país. Eu converso agora com o economista Fábio Silveira, sócio da Macrosector. Fábio, quais são as consequências já percebidas na economia depois da crise da carne? Bem, as consequências já percebidas, embora algumas delas ainda não materializadas, porque vão levar algum tempo, são queda de preços, seguramente, do complexo carnes, preço de carne de frango, carne bovina, carne suína, queda também de preços de grãos no mercado doméstico, exercendo pressão baixista no mercado internacional, já que o Brasil é um grande player nesse mercado, no mercado externo. Então, do lado de preços, vai ser uma queda bastante acentuada, porque os estoques devem subir, os estoques locais, principalmente, que, enfim, a carne não poderá ser embarcada, não deverá ser embarcada durante um bom tempo, porque os consumidores globais, os consumidores internacionais estão, evidentemente, ainda ressabiados, ainda preocupados, né? Então, do ponto de vista macroeconômico, teremos queda de preços agrícolas, queda de preço de maneira geral, a inflação será pressionada para baixo, né? Os índices de inflação devemos ter, inclusive, deflação em março, em abril, não só por conta de redução de preço de carne, mas de outros produtos, mas a carne vai fazer uma diferença importante. E isso, do ponto de vista macroeconômico, pode até levar a acelerar a queda dos juros no país, porque o peso das carnes e de produtos do complexo carnes e grãos tem um peso significativo no índice de inflação brasileiro. Então, do ponto de vista de preços, é isso, não é uma queda importante de preço. Do ponto de vista de exportações, evidentemente, teremos uma redução bastante expressiva do saldo comercial. Estimamos um saldo comercial este ano caindo de 45 para 40 bilhões de dólares, 44 para 40 bilhões de dólares, 3 a 4 bilhões de dólares a menos de saldo, ainda é difícil precisar, porque as exportações elas têm um baque natural, né, imediato, depois uma progressiva, e aí no caso, lenta recuperação da credibilidade, porque envolve um tema muito caro, que é o da segurança alimentar em escala mundial, que é um tema tão caro quanto segurança ambiental ou risco ambiental. Então, até haver uma nova recuperação da credibilidade, porque o produto brasileiro é bom, não tem a menor sombra de dúvida, vai ser arranhada essa imagem durante um bom tempo. Então, vai ser necessário que novas missões se visitem o país, que o país opere com maior transparência em várias dimensões econômicas, jurídicas, políticas, e mostrar que o Brasil é uma grande potência agrícola e que o que aconteceu é algo imperdoável, né? É absolutamente imperdoável, mas que aconteceu e a gente tem que arcar com essas consequências, infelizmente. Algum impacto na taxa de desemprego do país? Não, porque o setor ele não tem tanta importância do ponto de vista macroeconômico em termos de mercado de trabalho. Lógico, há milhares de pessoas envolvidas na atividade, mas isto comparado com o conjunto da economia brasileira não vai ser algo muito expressivo. Se o Brasil está em crise, se o Brasil está com 12, 13 milhões de pessoas desempregadas, não vai ser esse evento que vai levar a um agravamento desse cenário. Pode subir um pouco, mas não é por aí que o impacto maior vai se manifestar. Os impactos maiores serão, como a gente chamou a atenção, queda muito forte de preços, melhorando a inflação, e queda importante do saldo comercial brasileiro.
né, de 3 a 4 bilhões de dólares. Que outros mercados globais podem ocupar o espaço do produto brasileiro? Bem, temos alguns concorrentes fortes que podem ocupar o espaço do mercado brasileiro. No caso da carne bovina, Austrália, até a Argentina, até os Estados Unidos, quem sabe a Índia também, né, possa levar uma vantagem nesse processo. Na carne de frango, temos também os europeus, né, que talvez possam tentar exportar ou cobrir a oferta brasileira, que vai ser, sem dúvida, prejudicada nos próximos meses, né? O mercado pode ter um rearranjo, por exemplo, produtores menores de repente terem destaque porque o escândalo envolveu marcas famosas. Você acredita que pode haver de repente uma mudança, uma valorização do pequeno produtor? Eu acho que não, porque você pode ter um ou outro produtor conquistando alguma fatia de mercado, mas mesmo somando os pequenos produtores, eles não teriam escala e não teriam logística suficiente para concorrer com as grandes empresas, que têm uma margem de rentabilidade maior, tem uma escala operacional bastante grande que permite reduzir custos em várias áreas de atividade. Então, o pequeno produtor ele pode ter alguma conquista de mercado, mas vai ser pouco em comparação ao que os grandes produtores já ocupam. É um mercado com características aqui no Brasil assim definidas, né? Alguns poucos grandes produtores, alguns pequenos médios e uma quantidade bastante expressiva de pequenos produtores. Mas essa pirâmide não deve se alterar no curto prazo e nem no longo prazo, né? Eu acho que houve um balanço, né? Houve um tremer dessa pirâmide, mas não é um evento como esse, que é grave, sem dúvida, que vá reestruturar um setor da noite para o dia. Você tem outras condicionantes que vão continuar pesando, o custo de energia elétrica, o custo de transporte, a gestão adequada dos mercados de milho e soja, tudo isso é muito difícil de ser feito por um pequeno produtor, num piscar de olhos, passar a gerir uma escala maior de produção e abastecer todo esse mercado que, digamos, deixou de ser atendido temporariamente por um grande produtor. E isso não vai acontecer. E o impacto nos países vizinhos? Bem, os países vizinhos poderão se aproveitar parcialmente, né, desse nosso erro histórico, né, porque, enfim, terão capacidade de oferta de carne bovina, de frango durante um tempo, enquanto houver essa desconfiança que foi arranhada e que, para ser recomposta, vai levar muitos e muitos meses. O Brasil vai levar 2 anos para recompor essa credibilidade. Então, nesses 2 anos, os nossos vizinhos poderão fazer alguma comemoração. Não vai ser muito, porque, infelizmente, no mundo, existe sempre essa visão regionalizada, né? Se aconteceu no Brasil, vai acontecer ou está acontecendo nos vizinhos. Existe, infelizmente, essa percepção, às vezes até por falta de conhecimento mais específico. Mas não resta dúvida que os vizinhos vão ficar felizes com o erro cometido pelo Brasil. Como é que você avalia a forma como foi feita a investigação e foi anunciada ao público? Não foi das formas mais felizes, né? Porque faltou, talvez, um pouco de análise econômica no impacto de uma ação como essa, né? Não perceberam esse risco alimentar que estava sendo evidenciado, e esse risco alimentar, sendo evidenciado pela mídia, geraria pânico no mundo todo. Hoje, uma notícia divulgada agora já atinge o mundo todo, e o Brasil exporta para
carnes para 140, 150 países do mundo. Era inevitável que o mundo todo soubesse e passasse a agir com cautela em relação ao produto brasileiro. Foi o que aconteceu imediatamente, não deu 24 horas, o mundo todo já estava de cabelo em pé com a importação de um produto que pode ser perigoso para a saúde de suas populações. Então, a comunicação, eu acho que não foi feliz, foi infeliz, e colocou em risco um patrimônio que foi duramente conquistado, né, pelas cadeias produtivas de carnes do Brasil há décadas, né, aqui no Brasil sendo desenvolvidas. Agora, não resta outra coisa do que tentar juntar os cacos e recompor, buscar competitividade, porque a carne brasileira ainda é bastante competitiva em relação a de outros países, a carne bovina e a carne de frango. Então, absorver esse erro e tentar evitar e operar com a maior transparência possível, né? Se houve 20 e poucos casos, não era para ter nenhum caso, né? Porque a gente está falando de algo que envolve saúde humana. Então, o cuidado tem que ser triplicado daqui para frente no trato desses assuntos domesticamente. Como é que você avalia a falta de comunicação antes da divulgação do resultado da investigação entre a Polícia Federal e o governo, especificamente o Ministério da Agricultura, pelas denúncias estar envolvido também no esquema de fraude e de manipulação errada da carne? Foi um bate-cabeça geral, né? Parecia que não tinha um chefe, alguém que tomasse conta efetivamente das ações. É difícil dizer se foi ciúme de A em relação a B. O que no fim a gente acaba percebendo é que faltou alguém que liderasse esse processo, que comandasse esse processo e que corresse os riscos de levar adiante essa missão, que foi um desastre, né? Então, faltou liderança sobre todos os aspectos e não se permite que uma democracia como a brasileira possa ter eventos dessa natureza em que eventuais parceiros institucionais deveriam estar atuando juntos, né? Porque as consequências serão pagas por todos. Um erro de um pode levar o país inteiro a ter um problema mais sério, enfim, credibilidade arranhada num setor durante muitos e muitos anos, né? Fábio Silveira, muito obrigada por mais esta entrevista aqui para a gente na Ducascope TV. Muito obrigado, eu que agradeço. Luciene Miranda para a Ducascope TV.